Comprei uma casa antiga, em leilão por R$100. Quando estava reformando, descobri um quarto secreto na parede. Atrás dela havia R$3 milhões em dinheiro dentro de um envelope lacrado. Quando o abri, vi uma única palavra. Bom dia, queridos ouvintes. É a Diana novamente. Fico feliz que vocês estejam aqui comigo. Por favor, inscrevam-se no meu canal e deem like neste vídeo. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão ouvindo. Assim eu posso ver até onde minha história viajou. As pessoas sempre me perguntam como acabei comprando uma casa por R$100. A resposta era simples e não tinha nada de glamouroso. Eu estava quebrada, estava desesperada e não tinha mais nada a perder. Meu nome é Larissa Ventura, tenho 34 anos e 2 anos atrás eu morava em um apartamento estúdio em Curitiba, no Paraná, dormindo em um colchão que comprei de segunda mão num anúncio do Facebook, comendo pasta de amendoim direto do pote, porque era mais barato do que fazer sanduíches. Eu tinha passado 6 anos construindo um pequeno negócio de design de interiores com minha colega de faculdade, Daniela Vargas. E quando Daniela dissolveu silenciosamente nossa empresa e foi embora com nossa lista de clientes, nossos relacionamentos com fornecedores e nossa reputação, ela me deixou com nada além de uma cláusula de não concorrência que o advogado dela tinha redigido na semana anterior a ela puxar o plug. Eu não tinha dinheiro para contestar, então não contestei. Minha mãe ficava me dizendo para voltar para a cidadezinha do interior. Minha irmã ficava me enviando vagas de assistente administrativo. Eu ficava dizendo a elas que estava bem. Eu não estava bem. O leilão de execução fiscal foi algo que encontrei por acaso num buraco de coelho do YouTube às 2 da manhã. Os municípios vendem imóveis quando os proprietários param de pagar os impostos. Algumas dessas propriedades valem a pena comprar. A maioria não. Mas o custo de entrada podia ser chocantemente baixo se você estivesse disposto a assumir algo realmente indesejado. Uma casa com ônus, problemas estruturais, complicações de título ou um histórico que fazia outros licitantes desistirem. O imóvel na Rua das Acácias, 414, em Vila Harmonia, uma pequena cidade a 40 minutos de Curitiba, tinha todas essas coisas. Uma casa de 3 quartos no estilo bungalow construída em 1931, ocupada pela última vez em 2019, quando o proprietário, um homem chamado Geraldo Fonseca, morreu sem testamento e sem herdeiros que alguém conseguisse localizar. O município tinha ficado com ela por 2 anos. O lance mínimo era de R$100 e, na manhã do leilão, eu fui a única licitante. Dirigi até lá para ver o imóvel naquela mesma tarde. Era outubro e os ipês ao longo da Rua das Acácias estavam flamejando em laranja e vermelho, que era a única coisa bonita que eu podia dizer sobre a situação. A casa em si era um desastre. O corrimão da varanda tinha apodrecido completamente. Uma das janelas da frente estava tapada com compensado que já começava a empenar. O quintal era um emaranhado de mato morto e plantas invasoras que tinham crescido até a altura dos ombros contra a fundação, mas os ossos eram bons. Eu conseguia ver o potencial da mesma forma que se vê potencial numa pessoa que passou por algo difícil. A linha do telhado era reta. A chaminé estava intacta. As colunas da varanda eram originais e sólidas. Andei por todos os cômodos com uma lanterna e um bloco de anotações. E quando voltei para fora para o ar frio de outubro, eu já tinha decidido que iria reformar lá eu mesma. Eu tinha feito trabalho suficiente de reforma através do negócio para saber o que estava fazendo. Eu moraria nela enquanto trabalhasse. Eu a venderia quando terminasse. As primeiras semanas foram exatamente o que eu esperava. Exaustivas, sujas e profundamente sem glamour. Arranquei os azulejos do banheiro e descobri o contrapiso mole. Puxei os armários da cozinha e encontrei uma camada de papel de parede sob o drywall, e sob isso, o forro original em quase perfeito estado. Substituí o corrimão da varanda, reglazei 2 janelas e passei um fim de semana inteiro, limpando um século de entulho do porão. Foi na 3ª semana que notei pela primeira vez que algo estava estranho. Eu estava trabalhando na parede da sala de jantar, a longa parede interna que corria paralela ao corredor, quando bati com os nós dos dedos do jeito que sempre faço, testando por pontos ocos que pudessem indicar dano por água ou um pilar falhando. O lado esquerdo da parede soava como deveria, o lado direito também.
Mas havia uma seção no meio, com cerca de 1,20 m de largura, que soava diferente. Não exatamente oca, mas como se houvesse algo atrás dela, algo isolado, algo que tinha sido deliberadamente colocado ali. Disse a mim mesma que provavelmente era só isolamento extra adicionado em algum momento. Casas antigas eram cheias de peculiaridades. As pessoas faziam coisas estranhas em casas antigas. Disse isso a mim mesma por mais 3 dias. Depois peguei meu detector de vigas, passei devagar por aquela seção da parede e vi as leituras pularem de um jeito que não combinava com isolamento. Combinava com densidade, densidade sólida e uniforme, interrompida por uma junta de aproximadamente 80 m de altura e 60 centímetros de largura do lado esquerdo. Uma junta em forma de porta. Voltei para minha caminhonete e fiquei sentada no frio por um bom tempo, olhando para a casa através do para-brisa. O ipê no quintal da frente tinha derrubado a maioria das folhas até então. Elas estavam coladas molhadas nos degraus da varanda. O que havia atrás daquela parede? Parte de mim não queria saber. Essa é a resposta honesta, porque alguma parte de mim entendia, daquele jeito particular que o instinto entende as coisas antes do cérebro, que o que quer que estivesse lá atrás ia mudar as coisas. E eu já tinha passado por tantas coisas mudando, mas voltei para dentro. Peguei minha pé de cabra, encontrei a junta e abri a parede. O quarto atrás dela era pequeno, talvez 40 m por 80 m. Cheirava a cedro e algo metálico, como moedas antigas. Havia uma única lâmpada nua no teto, conectada a um fio que voltava para o sistema elétrico da casa, o que significava que alguém tinha feito a instalação deliberadamente. O piso era de concreto, varrido limpo, e empilhados contra a parede do fundo em 12 sacos pretos idênticos, estava mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida. Não contei naquela noite. Não consegui. Sentei no chão daquele quartinho com as costas contra o batente da porta e o coração batendo num ritmo que não era saudável, e fiquei olhando para os sacos. Foi só quando finalmente me forcei a levantar, me forcei a respirar, me forcei a olhar ao redor do quarto novamente que vi o envelope. Estava numa pequena prateleira de madeira montada na parede direita na altura dos olhos. Um envelope branco simples lacrado com cera sem nada escrito do lado de fora. Meu nome não estava nele. Não havia nome nenhum. Minhas mãos tremiam quando quebrei o lacre. Dentro havia um único cartão. No cartão, numa caligrafia caprichada e cuidadosa, havia uma única palavra: corra. Eu não corri. Quero deixar isso claro porque, nos dias que se seguiram, eu me perguntaria 100 vezes por que não corri. A resposta a que eu sempre voltava era a mesma. Correr exige saber do que você está correndo. E eu ainda não sabia de nada. O que eu tinha era um quarto cheio de dinheiro, uma palavra escrita num cartão e uma casa que eu tinha comprado legalmente por R$100. Correr parecia render algo que eu nem tinha tido a chance de entender ainda. Mas também não dormi aquela noite. Tranquei a parede o melhor que pude, pressionando a seção cortada de volta no lugar, escorando com um pedaço de madeira 5/10. E então fiquei sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café que não bebi e observei a janela clarear do preto para o cinza até o branco frio e plano de uma manhã de novembro. Passei por tudo o que eu sabia sobre Geraldo Fonseca, que era quase nada. Ele tinha morrido em 2019. Tinha morado sozinho nesta casa por pelo menos os últimos 20 anos. Não tinha herdeiros que o município conseguisse encontrar. Esse era o inventário completo de fatos que eu possuía sobre o homem cuja casa eu estava morando. O que fiz na manhã seguinte foi dirigir até a Biblioteca Pública de Vila Harmonia. Não o cartório do município, não o escritório de um advogado. A biblioteca. Porque eu ainda não estava pronta para tornar nada oficial. Eu precisava pensar antes de agir, e pensar exigia informação. A bibliotecária, uma mulher pequena e precisa chamada Dona Garvey, me ajudou a puxar o arquivo de jornais locais sem fazer uma única pergunta invasiva, o que agradeci mais do que consigo expressar. Passei 4 horas num leitor de microfilme voltando 15 anos no jornal de Vila Harmonia. Geraldo Fonseca apareceu no jornal exatamente 2 vezes. Uma em 2003, numa menção breve numa ata da Comissão de Planejamento do município sobre uma variação de zoneamento para um imóvel na Rodovia 9, um imóvel listado sob uma empresa de fachada chamada Fonseca Imóveis, e outra em 2017,
num obituário de um homem chamado Davi Carvalho, descrito como morador antigo de Vila Harmonia e ex-sócio de Geraldo Fonseca. Davi Carvalho. Anotei o nome. Também anotei o nome do advogado listado na ata de zoneamento, Marcos Horta, do escritório Horta e Associados, com endereço em Campo Grande, a sede do município. Dirigi para casa no escuro e fiquei sentada na entrada da garagem por um tempo antes de entrar. A casa parecia diferente para mim agora, não exatamente ameaçadora, mas à espera, como uma pessoa que guarda um segredo e não consegue esconder completamente que está fazendo isso. Na manhã seguinte, contei o dinheiro. Levou a maior parte do dia. Fui cuidadosa e metódica, do jeito que sou cuidadosa e metódica com tudo quando estou assustada, porque precisão é a coisa mais próxima de controle que eu conheço. Abri cada saco, empilhei as notas na mesa da cozinha por denominações e contei cada pilha 2 vezes. Quando terminei, o total era R$ 3.100.000. Fiquei com aquele número por um longo tempo. R3, 1 milhão num quarto escondido numa casa que eu tinha comprado por R100 de um homem morto sem herdeiros, de um município que não fazia ideia do que havia dentro. Legalmente, a situação era nebulosa de um jeito que eu entendia que exigiria navegação muito cuidadosa. A casa era minha. O que estava dentro da casa também era discutivelmente meu. Mas esse argumento dependia de onde o dinheiro tinha vindo, como tinha chegado ali e se alguém com direito legal a ele ainda estava vivo para fazer essa reivindicação. O envelope dizia Corra, o que significava que alguém tinha colocado aquele dinheiro ali deliberadamente, o que significava que alguém tinha sabido em algum momento que outra pessoa poderia encontrá-lo, o que significava que o dinheiro tinha um histórico. E históricos, na minha experiência, têm pessoas ligadas a eles. A pergunta era, quem? Eu sabia que precisava de uma advogada, não a que se chamava Marcos Horta. Ele tinha uma conexão com Fonseca, e eu não chegaria perto de ninguém com conexão anterior com esta casa até entender com o que estava lidando. Eu precisava de alguém de fora do município, alguém em quem pudesse confiar. Também sabia que precisava ser cuidadosa com o que dizia, para quem e por quanto tempo, porque o momento em que eu contasse a alguém uma advogada, uma amiga, minha mãe, qualquer isso se tornaria real de um jeito que não poderia ser desfeito, e eu precisava estar pronta para isso. Então me dei 3 dias. 3 dias para pesquisar, pensar e construir um plano, antes de fazer um único movimento oficial. O plano que tomou forma não era complicado. Tinha 3 partes. Primeiro, estabelecer um registro legal claro da descoberta, data, localização, inventário documentado de um jeito que me protegesse e criasse uma linha do tempo inequívoca. Segundo, pesquisar a origem do dinheiro o suficiente para antecipar quem poderia vir atrás dele e por quê. Terceiro, consultar uma advogada especializada em propriedade achada e direito sucessório de fora deste município antes de dizer uma palavra a alguém em capacidade oficial em Vila Harmonia. O que não considerei naqueles 3 dias quietos de planejamento foi que alguém já estava vigiando a casa. Eu ainda não sabia disso, mas saberia. A advogada que encontrei se chamava Patrícia Oliveira. Ela atuava num pequeno escritório em Westerville, especializada em disputas sucessórias, complicações de inventário e o que o site dela chamava de direito imobiliário para situações não padronizadas. Gostei dessa frase. Minha situação era não padronizada de maneiras que eu suspeitava que demorariam um tempo para enumerar completamente. Liguei para ela numa manhã de quinta da minha caminhonete estacionada a 2 quarteirões da casa porque eu tinha começado a sentir, irracionalmente, que as paredes da casa estavam escutando. Contei tudo a ela. Contei sobre o leilão, o preço de compra, o quarto escondido, o dinheiro e o envelope com uma única palavra. Falei por 20 minutos sem parar. Quando terminei, houve uma pausa do outro lado. Você está segura? Ela perguntou. Não era a pergunta que eu esperava. Acho que sim, eu disse. Tudo bem, ela disse. Não mexa no dinheiro. Não conte a mais ninguém. Venha me ver amanhã. Patrícia Oliveira era uma mulher compacta no final dos 40 anos com uma reputação. Eu descobriria depois de ser a pessoa para quem outros advogados enviavam casos quando esses casos eram complicados ou sensíveis demais para eles tocarem.
Ela me ouviu contar a história novamente no escritório dela, dessa vez fazendo anotações, e no final se recostou na cadeira e olhou para mim com uma expressão que reconheci como alguém fazendo triagem rápida. Eis o que você precisa entender, ela disse. O status legal deste dinheiro é genuinamente incerto, porque você comprou o imóvel através de um leilão de execução fiscal legítimo. Você tem um argumento forte para a propriedade dos conteúdos. Mas se o dinheiro foi obtido ilegalmente, se foram produtos de um crime, isso complica as coisas significativamente. O governo pode fazer uma reivindicação, assim como qualquer vítima da atividade que o gerou, e se foi apenas economizado, escondido de forma legítima, então é quase certamente seu. Mas você precisará conseguir demonstrar isso, ou no mínimo, demonstrar que ninguém, com uma reivindicação válida, pode ser identificado. Ela me aconselhou a registrar um boletim formal na delegacia do município, documentando a descoberta e a fazê-lo imediatamente, não porque eu fosse legalmente obrigada nesta circunstância exata, mas porque criar um registro oficial com data e hora da descoberta era a melhor proteção que eu tinha. Se alguém algum dia alegasse que eu encontrei este dinheiro e escondi, eu queria um rastro de papel mostrando que fui às autoridades no momento em que tive um plano. Registrei o boletim naquela mesma tarde na delegacia de Vila Harmonia. O delegado que recebeu meu depoimento era jovem e visivelmente inseguro sobre o que fazer com o que eu estava contando. Ele fez uma ligação, depois outra. Em 1 hora, eu estava sentada diante do delegado Dale Puitt, um homem pesado na metade dos 50 anos, com uma qualidade medida na atenção que achei estranhamente tranquilizadora. Ele levou o registro a sério. Enviou um delegado de volta comigo para a casa. Documentou o quarto, fotografou os sacos e registrou os números de série de uma amostra das notas, e então disse algo que parou o sangue nas minhas veias. Sabe o que é interessante? Ele disse, parado no quartinho cheirando a cedro, olhando para os sacos empilhados. Tivemos um registro feito neste endereço em 2018. Alguém sem deixar nome ligou dando uma dica de que havia uma grande quantia de dinheiro sendo guardada aqui. Nós seguimos, não encontramos nada, encerramos. Alguém tinha dado uma dica em 2018, 1 ano antes de Geraldo Fonseca morrer, o que significava que alguém, não Fonseca, não um estranho, mas alguém que sabia, tinha tentado fazer o dinheiro ser encontrado, ou confiscado ou removido da posse de Fonseca, e não tinha funcionado. Quem faria isso? Dirigi para casa naquela noite com os vidros abertos, mesmo que estivesse frio, porque precisava do ar no rosto para manter a cabeça clara. Ainda estava sentada na entrada da garagem, quando meu celular vibrou com uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Sabemos que você encontrou. Não faça nenhuma besteira. Tirei print, encaminhei para a Patrícia e liguei para o delegado. Na manhã seguinte, Patrícia me ligou com notícias. Ela tinha um contato no cartório do município e tinha puxado toda a cadeia de titularidade da empresa de fachada Fonseca Imóveis da ata de zoneamento que eu tinha encontrado. A empresa tinha sido registrada em 2001 e tinha 2 sócios, Geraldo Fonseca e um homem chamado Renato Carvalho, filho de Davi Carvalho, o homem cujo obituário mencionava Fonseca como ex-sócio. Eu tinha minha primeira conexão direta, tinha minha primeira peça real de evidência e alguém lá fora sabia que eu a tinha. Não havia mais volta agora. Patrícia agiu rápido uma vez que tivemos o nome de Renato Carvalho. Ela entrou com uma liminar de emergência na manhã seguinte, solicitando que o dinheiro ficasse sob supervisão judicial pendente da resolução da reivindicação de propriedade e, simultaneamente, notificou o Ministério Público do município sobre a mensagem ameaçadora. O Ministério Público se interessou. A mensagem tinha sido enviada de um telefone descartável, o que nos dizia algo sobre a pessoa que enviou. Eles tinham se preparado para isso ou algo parecido. Não era uma resposta em pânico, era alguém que estava vigiando e esperando e tinha um protocolo pronto. Passei aqueles dias no escritório de Patrícia, ou num motel fora de Curitiba onde estava ficando, não na casa. Patrícia tinha me aconselhado a sair da Rua das Acácias até termos uma ideia melhor de com quem estávamos lidando, e eu concordei sem discutir. Eu não era imprudente. Estava com medo e era precisa. Renato Carvalho tinha 47 anos. Era um incorporador imobiliário comercial baseado em Campo Grande. A pesquisa de Patrícia revelou uma sentença civil contra ele de 2015,
uma disputa com o empreiteiro resolvida fora do tribunal e um padrão de registros e dissoluções de empresas de fachada que sugeria, para quem sabia o que estava olhando, alguém muito confortável com a arquitetura de propriedade obscura. Ele também tinha um advogado. Seu nome era Marcos Horta. O mesmo Marcos Horta que tinha aparecido na ata de zoneamento de 2003, conectada à Fonseca Imóveis. O mesmo Marcos Horta que eu instintivamente decidi não contatar nos primeiros dias após a descoberta. Meus instintos, ao que parece, tinham sido bons. Patrícia expôs para mim uma tarde tomando café na sala de reunião do escritório dela. Nossa teoria de trabalho, ela disse, e quero deixar claro que é uma teoria, é que Fonseca e Carvalho operavam juntos um negócio que gerava dinheiro em espécie. Não sabemos a natureza do negócio ainda, mas o armazenamento de dinheiro sugere algo que não podia ser depositado facilmente. Quando o pai de Renato morreu em 2017, Renato, como herdeiro, teria esperado herdar a parte do pai de qualquer que fosse o arranjo. Se Fonseca o bloqueou, recusou-se a reconhecer o arranjo ou entregar qualquer fundo, Renato teria ficado preso. Você não pode entrar com uma ação judicial reivindicando dinheiro que não pode explicar legalmente. Então ele deu a dica anônima em 2018, talvez tentando acionar uma apreensão policial após a qual pudesse potencialmente fazer uma reivindicação como parte interessada. Mas a busca não encontrou nada. Fonseca deve ter lacrado o quarto. E então Fonseca morreu em 2019. O imóvel entrou em limbo e Renato ficou esperando uma oportunidade. Ele estava esperando comprar ele mesmo. Essa seria minha suposição. E então você apareceu no leilão. Pensei nisso por um momento. Um homem que tinha esperado anos por uma chance de colocar as mãos naquele dinheiro, vendo uma estranha entrar e levar a casa por R$100. Naquela noite meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi porque Patrícia tinha me dito para documentar todo o contato. A voz do outro lado era suave e deliberada. A voz de um homem que escolhia suas palavras com cuidado. Sraventura, ele disse. Meu nome é Renato Carvalho. Acho que deveríamos conversar. Não disse nada. Aquele dinheiro pertencia ao sócio do meu pai, ele disse. Existe um acordo legal, um acordo privado que dá direito à minha família à metade. Não estou pedindo nada que não seja meu. Estou pedindo que você seja razoável. Ligue para minha advogada, eu disse, e desliguei. Encaminhei a gravação. Eu tinha gravado todas as chamadas desde a mensagem, para Patrícia, e então sentei na beira da cama do motel e me permiti tremer por exatamente 5 minutos. Esse era o acordo que tinha feito comigo mesma. 5 minutos de medo e depois de volta ao trabalho. Patrícia ligou de volta em menos de 1 hora. Ele vai escalar, ela disse. Ele não tem uma reivindicação legal legítima que possa levar ao tribunal sem se expor, o que significa que vai tentar outros métodos. Esteja pronta. Ela estava certa. 3 dias depois voltei à casa para pegar mais ferramentas e encontrei a porta dos fundos aberta. Nada tinha sido levado. O quarto escondido tinha sido lacrado por ordem judicial e não havia nada de valor óbvio dentro. Mas alguém tinha mexido nas minhas coisas, minhas anotações, meus arquivos, a pasta com meus documentos de compra. Estavam procurando algo de que precisavam para contra-atacar minha reivindicação. Liguei para o delegado. Liguei para a Patrícia. Fotografei tudo. Depois dirigi até um restaurante na Rodovia 9 e pedi o maior café que eles tinham porque precisava pensar. O que Renato Carvalho precisava que ele arriscasse uma invasão? O que ele achava que eu tinha? A resposta veio devagar, do jeito que as respostas às vezes vêm quando você está cansado, assustado e sentado numa cabine de restaurante olhando para a rodovia. Ele precisava saber se eu tinha o acordo privado que ele mencionara no telefone, se existia. E se eu tivesse encontrado em algum lugar naquela casa, cortava dos 2 lados. Poderia apoiar a reivindicação dele ou poderia expor o que o negócio realmente tinha sido. Eu não tinha, mas agora sabia o que procurar. Tirei 3 dias depois disso, como tinha prometido a mim mesma que faria quando as coisas ficassem difíceis. Fiquei no motel. Dormi. Liguei para minha irmã. Não contei nada específico. Só deixei ela falar comigo sobre coisas comuns. Assisti filmes antigos no laptop. Comi pizza delivery e deixei meu corpo e mente se recuperarem da adrenalina sustentada das últimas semanas. Quando os 3 dias acabaram, voltei ao trabalho. O silêncio que se seguiu não era confortável, mas era útil.
Renato Carvalho ficou quieto. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem de números desconhecidos, nenhum sinal de invasão na casa. Patrícia tinha me avisado que esse tipo de silêncio era muitas vezes mais deliberado que o barulho. Que um homem como Carvalho, assessorado por um advogado como Horta, recuaria e avaliaria, em vez de continuar pressionando quando seus movimentos iniciais não produzissem resultados. Eles estavam vigiando, estavam calculando. Usei o tempo. Voltei a casa numa manhã de segunda com olhos frescos e um novo propósito. Eu não estava mais apenas reformando. Estava buscando meticulosamente, cômodo por cômodo, em todo lugar onde um documento pudesse ter sido escondido por um homem cuidadoso, o suficiente para esconder 3 milhões numa parede. Levantei grades de ventilação. Verifiquei atrás de placas elétricas. Olhei sob os forros das gavetas nos armários embutidos da cozinha. Passei uma manhã inteira no porão, que tinha piso de concreto e teto baixo, e o cheiro particular de frio de casas antigas. Encontrei na tarde de uma quarta-feira. Estava no sótão, dobrado dentro da capa de um disco de vinil antigo, Cadet Baker Sings, que tinha sido colocado numa caixa de papelão com uma dúzia de outros discos contra a parede norte. O documento tinha 4 páginas, escrito à mão, datado de 2001 e assinado no final por Geraldo Fonseca e Davi Carvalho. Era um acordo de sociedade e era específico. Os 2 homens tinham operado o que chamavam de serviço de facilitação de numerário, uma frase que, no contexto de tudo mais, era claramente uma descrição de lavagem de dinheiro. Empresas da região pagavam a eles para absorver dinheiro gerado por transações não declaradas e reintroduzi-lo na economia legítima através de uma rotação de empresas de fachada, das quais a Fonseca Imóveis era uma. O acordo definia a divisão: 60% para Fonseca, 40% para Carvalho, e incluía uma cláusula especificando que, no caso de morte de qualquer uma das partes, o arranjo se dissolveria e os ativos reverteriam para a parte sobrevivente, não para herdeiros. Aquela cláusula era a coisa crítica. Renato Carvalho não tinha reivindicação legal sob este acordo. A parte do pai dele tinha revertido para Fonseca quando Davi Carvalho morreu em 2017. E com a morte de Fonseca em 2019, o arranjo não tinha parte sobrevivente. O dinheiro, qualquer que fosse o status legal que carregasse, tinha ido com a casa. Sentei no chão do sótão por um longo tempo depois de ler. Os grãos de poeira se moviam devagar na luz que entrava pela ventilação. Lá fora, um carro passou na Rua das Acácias. Eu estava aliviada? Sim. Também estava consciente de que segurava um documento que descrevia numa caligrafia meticulosa uma conspiração criminal de longa data? Também sim. Fotografei cada página. Liguei para Patrícia. Ela ficou em silêncio por um momento depois que contei o que tinha encontrado. Então disse: Larissa, isso é significativo. Isso muda o quadro legal substancialmente. Mas também significa que o Ministério Público vai se interessar muito por este documento. E como eles respondem a ele, vai afetar sua reivindicação ao dinheiro. Eu tinha entendido isso. Tinha pensado nisso a tarde toda. Há um caminho aqui, Patrícia disse cuidadosamente, onde você coopera plenamente com a investigação do Ministério Público sobre a operação de lavagem de dinheiro e, em troca, sua reivindicação ao dinheiro como compradora de boa-fé do imóvel é tratada com simpatia. Não é garantido, mas é real. E Renato Carvalho, se este documento é o que você diz que é, Renato Carvalho tem tentado recuperar dinheiro ao qual não tem direito legal de uma empresa criminal na qual seu pai participava. O promotor vai querer falar com ele também. Senti algo se acomodar no meu peito. Não triunfo. Era cedo e incerto demais para triunfo, mas a calma específica e fundamentada que vem quando você parou de reagir a uma situação e começou a moldá-la. 2 dias depois, me encontrei com uma mulher chamada Cláudia Dutra, uma promotora assistente do município. Ela era séria, eficiente e fazia excelentes perguntas. Entreguei a ela o acordo de sociedade, as fotografias, a gravação da chamada de Renato Carvalho, a documentação da invasão e a mensagem ameaçadora. Ela agradeceu e disse que entraria em contato. Saindo do prédio do município para a luz pálida de novembro, liguei para minha velha amiga de faculdade, Margot.
uma das poucas pessoas para quem eu tinha contado verdades parciais nas semanas anteriores. Ela tinha pedido atualizações do jeito cuidadoso de alguém que sente que a situação é séria, mas não quer pressionar. Preciso jantar com um ser humano de verdade que conheça meu rosto, eu disse. Quando? Ela disse. Hoje à noite. Ela dirigiu de Curitiba e ficamos numa cabine de restaurante por 3 horas e contei tudo a ela. Não porque precisasse de conselho. Tinha Patrícia para isso. Mas porque precisava de alguém que se importasse comigo como pessoa, não como cliente, para saber que eu ainda estava de pé. Você é a pessoa mais assustadoramente competente que eu conheço, ela disse. Não sou assustadoramente competente, eu disse. Só sou muito, muito teimosa. Ela riu. Foi a primeira vez que ri em semanas. Parecia voltar à tona para respirar. Eles vieram à casa numa manhã de sábado. Eu estava lá. Tinha voltado 2 semanas antes, uma vez que Patrícia confirmou que a liminar judicial estava valendo e o dinheiro tinha sido formalmente transferido para a custódia judicial supervisionada. A reforma continuava. A vida, do seu jeito mundano, tinha se reafirmado ao lado do extraordinário. Eu ainda estava relocando os azulejos do banheiro, ainda refazendo o piso da sala de jantar, ainda tomando decisões sobre ferragens de armários e luminárias. O trabalho era a única coisa que organizava meu pensamento de forma confiável. A batida na porta veio às 9h30. Pela janela da frente, vi 2 pessoas na varanda. Um homem que reconheci da foto que Patrícia tinha me mostrado, Renato Carvalho, alto, bem vestido, com a compostura cuidadosa de alguém que tinha ensaiado isso, e uma mulher que não reconheci, por volta dos 60 anos, com postura rígida e expressão de preocupação praticada. Abri a porta, mas não os convidei para entrar. Será aventura, disse Renato. Peço desculpas por vir sem avisar. Esta é minha tia, Glória Carvalho. Ela era muito próxima do meu pai. Ele fez uma pausa. Queríamos vir pessoalmente para limpar o ar. Sentimos que houve um mal-entendido. A mulher, Glória, me deu um olhar de tristeza praticada. Meu irmão ficaria arrasado de saber que isso se tornou tão adversarial. Ela disse. Ele sempre falou muito bem de Geraldo. Eram sócios por anos, amigos. Não disse nada. Tinha aprendido que o silêncio em conversas como esta era mais poderoso que qualquer resposta. A verdade é, Renato continuou, com a voz modulada para algo pouco abaixo do razoável, meu pai colocou muito naquela sociedade, anos de trabalho. O dinheiro naquela casa foi em grande parte resultado do esforço dele. Legalmente entendo que a situação é complicada. Mas moralmente, ele abriu as mãos num gesto de franqueza apelativa. Com certeza você consegue ver que a coisa certa é chegar a algum acordo. Lá estava. Moralmente é a palavra que as pessoas usam quando não podem usar legalmente. Não estamos pedindo tudo, disse Glória, dando um passo ligeiramente à frente com o ar de alguém oferecendo uma grande concessão. 1/3. É tudo o que pediríamos. Um acordo quieto e privado, sem mais processos legais, sem mais estresse para nenhum dos lados. Você fica com a casa, fica com a maior parte, e todos podemos seguir em frente. Olhei para os dois por um longo momento. Sabe o que eu acho moralmente interessante? Eu disse. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Que vocês estão parados na minha varanda, fazendo esta oferta na mesma semana em que o advogado de vocês entrou com uma petição para excluir o acordo de sociedade das provas sob a alegação de privilégio. A compostura ensaiada no rosto de Renato piscou por um segundo. São assuntos separados, ele disse. Não são não, eu disse. Se vocês genuinamente acreditassem ter uma reivindicação moral, estariam fazendo no tribunal. Vocês estão aqui porque foram aconselhados de que não conseguem fazer no tribunal, e não estou interessada em acordos privados projetados para conseguir o que a estratégia legal de vocês não consegue. A tristeza de Glória azedou para algo mais afiado. Você está cometendo um erro, ela disse. Renato tem amigos neste município, pessoas que conhecem esta família há décadas. Você é uma estranha aqui, e estranhos que fazem inimigos das pessoas erradas. Glória, disse Renato rapidamente. Ela parou, mas a máscara tinha escorregado e todos sabíamos. Acho que vocês deveriam ir embora, eu disse. Renato olhou para mim por um momento com uma expressão que reconheci. Não exatamente raiva, mas algo por baixo da raiva, algo mais frio. Então assentiu uma vez, e eles voltaram pelos degraus da varanda, entraram num sedã prateado e foram embora. Fechei a porta
e fiquei parada no corredor por 1 minuto. Meu coração batia rápido. Minhas mãos estavam firmes. Eu tinha esperado que eles viessem. Tinha até esperado a abordagem, a tia, o apelo moral, o pedido supostamente modesto. O que não esperava completamente era o quão transparente pareceria, o quão claramente eu conseguiria ver a maquinaria por trás. O medo ainda estava lá. As palavras de Glória, estranhos que fazem inimigos das pessoas erradas, tinham caído com o peso que pretendiam ter. Renato Carvalho tinha conexões em Vila Harmonia. Eu não. Mais medo. Eu tinha aprendido nos últimos meses. Não era o oposto de determinação. Era mais como combustível se você soubesse usar. Sentia agora como um tipo de calor clarificador. Liguei para a Patrícia. Contei tudo o que eles disseram, e especificamente o que Glória tinha dito no final. Bom, Patrícia disse num tom que me surpreendeu pela satisfação. Isso é muito bom para nós. Não parecia bom. Vai parecer. Uma ameaça implícita na sua porta. Com o contexto de tudo mais que documentamos, é exatamente o tipo de comportamento que diz a um promotor que esta não é uma família com uma reivindicação simpática que eles não conseguiram vindicar pelos canais adequados. É uma família que tem aplicado pressão em alguém que atrapalhou o que eles queriam. Servi uma xícara de café e fiquei na janela da cozinha olhando para o quintal. As plantas invasoras estavam nuas agora, gravetos pretos contra o céu cinza. Eu tinha limpado a maioria delas da fundação. A casa estava começando a parecer consigo mesma. Quanto tempo ainda? Perguntei. Semanas, não meses, disse Patrícia. Estamos perto. A audiência foi marcada para uma quinta-feira em meados de dezembro. Até então, a investigação do Ministério Público tinha rodado por 6 semanas e Patrícia tinha sido informada. Na linguagem cuidadosa que advogados usam quando querem transmitir muito, sem se comprometer com especificidades, que a investigação tinha sido produtiva. O que isso significava concretamente, eu descobriria por etapas. O que eu sabia indo, a promotora Cláudia Dutra tinha feito um encaminhamento criminal formal contra Renato Carvalho por assédio e intimidação de testemunha baseado na mensagem, na chamada e na declaração de Glória Carvalho na minha varanda. A petição de Marcos Horta para excluir o acordo de sociedade tinha sido negada e um contador forense contratado pelo Ministério Público tinha passado 4 semanas rastreando os números de série de uma amostra das notas no quarto, escondido, cruzando com registros bancários obtidos por intimações. Algumas das notas remontavam a transações comerciais legítimas. Algumas remontavam a fontes que o relatório do contador forense descrevia em linguagem seca e oficial como transações consistentes com depósitos estruturados de numerário associados a empresas ilegais conhecidas. Em outras palavras, parte daquele dinheiro era limpo o suficiente e parte era demonstravelmente sujo. Sentei na sala de audiência com um blazer cinza carvão que tinha comprado de segunda mão e passado cuidadosamente na noite anterior e estava calma. Não a calma performada de alguém fingindo, a calma real e fundamentada que vem de ter feito absolutamente tudo o que podia e estar preparada para o que viesse a seguir. Renato Carvalho estava do outro lado da sala com Marcos Horta. Estava vestido impecavelmente. Mantinha o rosto na expressão de um homem que foi injustamente acusado de algo menor e está pacientemente esperando o mal-entendido se resolver. Eu tinha visto aquela expressão em pessoas poderosas antes. Era um tipo de armadura. A audiência não era a resolução final da questão de propriedade, isso viria depois num processo separado, mas era o processo no qual o encaminhamento criminal seria tratado, no qual a admissibilidade do acordo de sociedade seria formalmente confirmada e no qual a direção geral das coisas se tornaria clara. Cláudia Dutra foi metódica e precisa. Ela guiou o juiz pela linha do tempo. O leilão de execução fiscal, a descoberta, o registro formal, a mensagem, a chamada, a invasão, a descoberta do acordo de sociedade, a visita de Renato e Glória Carvalho. Depois introduziu os achados do contador forense. E então introduziu algo que eu não sabia que viria. Introduziu o testemunho de um homem chamado Francisco Sobis, 71 anos, dono de restaurante aposentado de Campo Grande que, sob um acordo de imunidade limitada, concordou em descrever em detalhes sua participação no serviço de facilitação de numerário operado por Geraldo Fonseca e Davi Carvalho entre 2001 e 2016.
Francisco Sobis descreveu pagamentos, procedimentos e os indivíduos específicos que gerenciavam sua conta. Nomeou Davi Carvalho como seu contato principal. Nomeou Marcos Horta como o advogado que tinha redigido os documentos das empresas de fachada. Marcos Horta, sentado à mesa da defesa, ficou muito imóvel. Renato Carvalho se virou para Horta e disse algo em voz baixa. Horta balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Então Dutra disse: Meritíssimo, neste momento o Estado também gostaria de registrar que uma segunda testemunha, atualmente sob acordo de imunidade separado, forneceu testemunho corroborante e, adicionalmente, forneceu documentação indicando que Renato Carvalho tinha conhecimento da natureza do serviço de facilitação de numerário operado por seu pai, não depois de 2014, e que recebeu uma distribuição direta da empresa em 2015, no valor de R$ 80 mil. A compostura no rosto de Renato Carvalho não quebrou, mas algo por trás quebrou. Eu vi acontecer uma mudança na qualidade da imobilidade dele, de controlada para congelada. Horta colocou a mão no braço de Renato. O juiz perguntou ao advogado de Renato se eles desejavam responder. Horta se levantou e disse numa voz cuidadosamente, profissionalmente firme: Meritíssimo, meu cliente nega categoricamente. Dr. Horta, o juiz disse, vou interromper-lo aqui. Dado o testemunho que ouvimos esta manhã, também estou determinando que o Comitê de Ética da Ordem dos Advogados seja notificado do potencial conflito de interesse decorrente do papel do seu escritório na criação das entidades descritas no acordo de sociedade e sua representação atual do senhor Renato Carvalho em assuntos relacionados a essas mesmas entidades. Entendido? Horta disse: Sim, meritíssimo. E sentou. Olhei para Renato Carvalho. Ele olhava direto à frente. Seu maxilar estava tenso. A armadura ainda estava lá, mas tinha sido amassada seriamente, e todos podíamos ver a forma do que havia por baixo. Os meses após a audiência se moveram com a velocidade deliberada particular do sistema judicial, que é dizer não rápida, mas implacável. Marcos Horta se retirou do caso de Renato Carvalho em menos de uma semana após a audiência, citando conflito de interesse. 2 semanas depois, a Ordem dos Advogados abriu uma investigação formal contra Horta e associados. Renato contratou um novo advogado. Um advogado de outra cidade que entrou com uma postura agressiva, e Patrícia me disse que quase imediatamente começou o processo de avaliar se algum acordo era possível. Não houve acordo. O caso criminal contra Renato Carvalho avançou em 2 acusações: intimidação de testemunha e recebimento criminoso de produtos de empresa ilegal, os R. 80 mil documentados na distribuição de 2015. O testemunho de Francisco Sobis se sustentou. A segunda testemunha de imunidade, cuja identidade não foi revelada para mim, aparentemente também se sustentou. O novo advogado de Renato argumentou que Renato não sabia da natureza do negócio do pai. A evidência documental de que ele tinha recebido a distribuição, combinada com o testemunho de Sobis de que tinha se encontrado pessoalmente com Renato em 2 reuniões operacionais, tornou esse argumento muito difícil de sustentar. Em março, Renato Carvalho se declarou culpado de uma acusação de recebimento criminoso de produtos de empresa ilegal. Recebeu multa de R$ 200 mil e 18 meses de liberdade vigiada. Não foi para a prisão. Essa parte foi difícil para mim aceitar inicialmente. A sensação de que a consequência não combinava com o que ele tinha me feito passar. Mas Patrícia me lembrou que liberdade vigiada para o incorporador imobiliário comercial não era nada. Significava registro público. Significava dano profissional. Significava a perda da reputação cuidadosamente construída que tinha sido seu ativo mais valioso. O processo civil sobre o dinheiro foi resolvido em maio. A determinação era em camadas e exigia leitura cuidadosa, mas Patrícia me guiou por ela com a paciência que tinha estendido a mim ao longo de todo este calvário. A porção do dinheiro que tinha sido rastreada para fontes demonstravelmente ilegais, aproximadamente R$ 900 mil, estava sujeita a confisco civil e foi transferida para o Estado. Os restantes R$ 2 milhões, que o contador forense não conseguiu conectar a produtos criminais rastreáveis, foram determinados como pertencentes a mim como compradora legítima do imóvel e seus conteúdos,
na ausência de qualquer reivindicante válido. R2. 2 milhões. Tive que ler aquela determinação 3 vezes antes de parecer real. Liguei para Patrícia do estacionamento do escritório dela e disse algo completamente incoerente e ela riu. Você mereceu, ela disse, cada centavo. Fiquei sentada no carro por um tempo antes de dirigir para qualquer lugar. Era maio e a árvore no estacionamento do escritório de Patrícia estava totalmente folhada, aquele verde saturado particular do início do verão. E observei a luz passar por ela e pensei sobre os últimos 7 meses. O quarto de motel, o restaurante na rodovia 9, o sótão com os grãos de poeira, a sala de audiência e o rosto congelado de Renato Carvalho. Pensei sobre o envelope na prateleira de madeira e a única palavra dentro dele. Corra. Geraldo Fonseca, um homem velho que tinha passado anos acumulando dinheiro por meios que devia saber que eventualmente o alcançariam, tinha deixado um aviso para quem quer que encontrasse seu segredo. Ele não tinha conseguido sair da situação ele mesmo. O dinheiro estava muito entrelaçado com quem ele era, o que tinha construído, a vida que tinha escolhido. Mas tinha deixado uma palavra, um instinto humano no final. Não deixe isso te prender do jeito que prendeu a mim. Eu não tinha corrido, mas também não tinha sido presa. Liguei para minha irmã do estacionamento. Disse a ela que tinha algo para contar e que era muito, e que tudo estava bem. Glória Carvalho, por sua parte, foi entrevistada pelos investigadores e se recusou a cooperar. Não foi acusada. A ameaça que fez na minha varanda era séria, mas não processável como ato criminal autônomo sem mais. Mas ela tinha feito na minha frente e eu tinha feito uma anotação contemporânea das palavras exatas e aquelas anotações faziam parte do registro. O que aconteceu com a vida de Glória Carvalho depois disso era problema dela. O portfólio imobiliário comercial de Renato Carvalho, descobri depois, tinha sido significativamente alavancado contra projetos em andamento que exigiam que ele mantivesse crédito limpo e registro limpo. A condenação e a multa iniciaram uma cascata. 3 projetos perderam financiamento em 6 meses. 2 sócios se retiraram de acordos pendentes. No final do ano, a Carvalho Desenvolvimento Ltda tinha entrado com dissolução. Isso não foi obra minha. Foi a aritmética natural do que ele tinha escolhido fazer e sido pego fazendo. Não senti satisfação nisso, além do reconhecimento frio de que consequências, quando vêm, raramente se limitam às que o tribunal formalmente impõe. Terminei a reforma da Rua das Acácias 414, no outubro seguinte, quase exatamente 1 ano depois que bati pela primeira vez naquela parede da sala de jantar e ouvi algo estranho. Não vendi. Tinha a intenção de vender. Esse tinha sido o plano desde o começo. Reformar, virar, seguir em frente. Mas em algum lugar nos meses trabalhando nela, através de tudo, a casa tinha se tornado outra coisa. Não apenas um projeto, um lugar, meu lugar. Eu a tinha desmontado até os ossos e montado de novo. E conhecia cada centímetro dela do jeito particular e íntimo que você conhece algo que consertou com as próprias mãos. A parede da sala de jantar, replastrada e pintada de um marfim quente, não mostrava sinal do que tinha estado atrás dela. O quartinho de cedro tinha sumido. Eu o tinha aberto para a sala de jantar, ganhando 45 centímetros de espaço no piso que fazia o cômodo todo parecer diferente, mais generoso. Tinha guardado a madeira cheirando a cedro das paredes e usado para construir uma pequena prateleira flutuante na cozinha, o que achava silenciosa e privadamente satisfatório toda vez que olhava. Com o dinheiro do acordo, fiz várias coisas. Estabeleci um fundo de trabalho para o negócio que estava reconstruindo, design de interiores e reforma de imóveis operando como Ventura Design, sem sócios, sem cláusula de não concorrência e sem nome de ninguém na empresa, além do meu. Em 1 ano, tinha 4 clientes pagantes. Em 2 anos, 12. A reputação que tinha perdido quando Daniela Vargas foi embora com nossa lista de clientes não voltou. Eu tinha construído uma diferente. Também quitei a hipoteca da minha mãe, algo que pensava em fazer havia 15 anos e nunca tivera meios de tentar. Ela chorou quando contei. Eu chorei também. Minha irmã, que tinha me enviado vagas de assistente administrativo 2 anos antes, me levou para jantar e disse que nunca tinha duvidado de mim nem por um momento. Deixei ela acreditar nisso. Margot, que tinha dirigido de Curitiba para sentar comigo numa cabine de restaurante,
e me dizer que eu era assustadoramente competente, se tornou uma das minhas primeiras clientes. A reforma do apartamento dela foi publicada numa revista regional de design. Foi minha primeira matéria. Pensava em Daniela Vargas às vezes, não com a raiva ardente e contaminante que carreguei no primeiro ano, depois que ela dissolveu nossa sociedade, mas com uma curiosidade mais neutra. Ela tinha pegado a lista de clientes, os relacionamentos com fornecedores e a reputação, e tinha passado 2 anos construindo aquilo em algo novo. Pelo que eu podia ver de fora, um site, Instagram, menções ocasionais da indústria, estava indo de forma adequada. Nem mal, nem brilhante, adequada. Não desejava mal a ela, mas também não desejava bem de forma ativa. Ela ocupava um compartimento na minha memória que estava lacrado, etiquetado e guardado numa prateleira alta. De vez em quando eu tinha consciência de que estava lá. Na maior parte, não. Renato Carvalho, na primavera seguinte, tinha vendido sua casa e saído de Vila Harmonia. Não sei para onde foi. A dissolução da Carvalho Desenvolvimento Ltda. Era registro público. Seu nome aparecia ocasionalmente em conexão com a investigação estadual sobre a rede maior de lavagem de dinheiro. Mas pelo que Patrícia me contou, ele era uma figura secundária no máximo, um homem que tinha herdado uma conexão com algo criminoso sem entender completamente ou querer entender completamente com o que estava conectado. Isso não desculpava o que ele tinha feito comigo, mas dava a ele uma forma que eu conseguia entender. A licença de advogado de Marcos Horta foi suspensa por 18 meses pendente de uma revisão ética completa do envolvimento do escritório dele nas estruturas de empresas de fachada. Se ele voltaria a advogar depois disso, eu não sabia. Patrícia Oliveira me enviou uma garrafa de champanhe quando a determinação civil final saiu, com um cartão que dizia simplesmente: "Muito bem, guardei o cartão, ainda tenho." A casa na Rua das Acácias, em outubro, com os ipês virando laranja e vermelho na rua lá fora, parecia exatamente do jeito que tinha parecido no primeiro dia em que dirigi para vê-la, exceto que agora o corrimão da varanda estava sólido, as janelas estavam limpas, o quintal estava limpo e havia uma luz acesa dentro. Sentei nos degraus da varanda uma noite daquele outono com uma taça de vinho e olhei rua abaixo e pensei sobre o que significa recomeçar. Não a versão romântica de recomeçar, a narrativa de lousa limpa, onde você simplesmente deixa a coisa ruim para trás e chega renovada à coisa boa. A versão real, que é acumulada, que carrega o peso do que veio antes e é moldada por ele, e é melhor por ser moldada por ele mesmo, quando o molde foi doloroso. Eu tinha comprado uma casa por R$100. Tinha encontrado R$3 milhões numa parede. Tinha sido ameaçada, invadida, mentida e manobrada contra por pessoas com mais conexões, mais dinheiro e mais a perder do que eu. E ainda estava aqui. O ipê no quintal da frente ainda tinha a maioria das folhas. Elas flamejavam em laranja e vermelho na última luz da tarde. Fiquei na varanda até ficar frio demais, e então entrei. Geraldo Fonseca deixou uma palavra. Corra. Acho que ele quis dizer mais do que escreveu. Quis dizer: não deixe a ganância te prender do jeito que prendeu a mim. Eu não corri, mas também não deixei o medo tomar minhas decisões. Documentei tudo, confiei nas pessoas certas e enfrentei um passo de cada vez. Essa é a lição inteira, não bravura, só uma recusa teimosa e metódica de ser empurrada. Então me contem, o que vocês teriam feito? Encontrado R$3 milhões na parede, uma mensagem ameaçadora, um homem na sua varanda. Correr, esconder, lutar? Comentem abaixo, eu leio todos. E se esta história ficou com vocês, inscrevam-se. Obrigada por ouvirem.